Oi, gente! Bom, hoje vamos falar sobre ovo, já que ontem a gente falou de clara em neve e aí eu recebi algumas perguntas aí sobre o ovo em si, principalmente aqui no Japão. Então vamos aproveitar aqui para a gente já responder. Bom, eu vou começar com uma pergunta aí que nos comentários até o Eduardo deixou aí me perguntando a questão de usar limão para bater a clara em neve. Se é verdade que o limão ele impede que quando você bata a clara em neve ele fica saindo água embaixo e tudo. Então é o seguinte, eu respondi ele nos comentários de ontem, mas vamos lá que pode ser a dúvida, né, de outras pessoas aí. A questão da gente adicionar o limão ou cremor de tártaro na hora de bater, ou um pouquinho de sal também, né? Uma pitada de sal, na hora de bater as claras em neve, é que a gente consegue, né? Que as claras, elas se estabilizem mais. Então, a gente consegue uma clara batida mais estabilizada, quer dizer, e outra, ela monta mais facilmente, tá? Mas é o que eu falei, não necessariamente, se você não usar isso, as suas claras você vai bater e aí depois elas vão desmanchando, saindo água. Vai depender de como você bate. Se você bater certinho aí, né, não vai acontecer isso. Agora, quando a gente usa o limão, o cremor de tártaro, te dá uma estabilidade melhor, tá? Eu vejo muito essa questão e eu vou comparar com o pão de ló, que a gente já falou aqui, de usar o fermento, de não usar o fermento. Se você usa o fermento, te dá uma estabilidade melhor na massa. Se você não usa, não é que você não consiga bater, você consegue bater, né? Mas você tem que bater corretamente aí para que ela realmente fique e não forme aquela aguinha ali quando ela fica parada embaixo, né, da tigela, tá? Então não é obrigatório. Eu particularmente eu não uso, né? Normalmente eu não uso limão e tudo. Eu só uso, principalmente quando eu quero saborizar a minha clara, tipo, quando eu vou fazer suspiro eu uso, porque eu gosto do azedinho do limão, né? Agora, quando eu vou fazer bolo eu não uso, né? E aí eu vou emendar com uma outra dúvida, né? Que me perguntam aqui, porque às vezes fica difícil de bater clara em neve aqui no Japão, né? Então é o seguinte, e aí nesse caso é interessante usar o limão ou o cremor de tártaro ou uma pitadinha de sal para te ajudar. Porque olha o que acontece aqui no Japão, que interessante. Você sabia que aqui no Japão, realmente, eu não sei se vocês já perceberam, bom, aqui ainda não está quente, tá começando a esquentar aqui um pouco, mas a gente ainda não tá no verão, não tá quente. Então, quando você pega a clara, tá vendo que ela, ó, ela é grossa? Tá vendo? Ela, ó, tá? Você vê que ela é grossa. Mas essa aqui, ela já tá, eu já sinto ela um pouco mais aguada, né? Mas ela ainda tá boa para bater aqui, sem a necessidade de usar limão ou cremor de tártaro. Eu não sei se vocês já perceberam que quando tá no inverno mesmo, né? Tipo janeiro, aí, fevereiro, ela é bem grossa, a clara. Enquanto que no verão, então agora, a partir aí de junho, por exemplo, junho, julho, agosto, que já tá quente aqui, ela tá bem líquida. Vocês já perceberam isso aqui? Me fala aí nos comentários, vocês já perceberam isso aqui no Japão? Né? E eu fui perceber isso quando eu fui padronizar a minha receita de macarrão, porque até então nunca tinha me atrapalhado, mas no macarrão, né, vários fatores interferem aí, né, no resultado. E eu senti essa diferença da clara e foi aí que eu percebi que a clara, ela ficava determinados momentos ela tava uma clara bem grossa e aí em outros momentos ela tava líquida. E eu comecei a observar a questão do tempo, quando que isso acontecia, né? E eu levei acho que
uns 6 meses para conseguir padronizar a minha receita. Então, nesse tempo, eu comecei no inverno, entrei pelo verão aí, né, para observar isso. Mas, até então, nunca tinha me chamado a atenção. E aí, quando eu comecei a observar, eu fui ver, né, comecei a pesquisar o que poderia ser e tudo. E aí, eu resolvi ir numa granja que tem aqui em Eucaite. Tinha uma aluna que que trabalhava nessa granja. Eu entrei em contato, perguntei se era possível eu fazer uma visita nessa granja, que eu queria conversar algumas coisas, tirar algumas dúvidas sobre ovo, né? E aí ela marcou lá, eu fui nessa granja e para entender né, os ovos aqui do Japão. E aí eu falei, né, exatamente isso. Que acontecia, que eu percebia que tinha essa diferença, se era o tipo de ovo, se era o que era e tudo, né? E entre outras perguntas, e aí o que me responderam? Que realmente acontece isso, porque no inverno, as galinhas lá, as benditas galinhas, elas têm uma alimentação mais pesada, uma alimentação à base de gordura, né? É igual a gente, né? No inverno a gente quer comer comida mais pesada, comida realmente que esquenta, né? Mais substanciosa, né? E a gente come mais gordura, na verdade, né? No inverno. E as galinhas daqui também, né? E aí no verão, o que acontece? A gente quer comer o quê? Comida leve, salada, né? E as galinhas também. Então, eu descobri que aqui no Japão, pelo menos, não sei no Brasil, porque eu nunca visitei uma granja no Brasil, mas aqui no Japão, as galinhas, elas têm diferentes alimentações, tipo de alimentação aí de acordo com a estação do ano. Então, tipo, no inverno, elas têm uma alimentação reforçada, uma alimentação mais pesada à base de gordura. E é mais nutritiva, né? Eles falaram. E no verão, elas têm uma alimentação mais leve, mais light mesmo, né? Ou seja, elas fazem dieta no verão. E aí, isso interfere diretamente aqui, ó, tá? Na clara. Então, é por isso, olha que interessante. É por isso que no inverno, a clara, a partir de agora, se você nunca observou, comece a observar. Agora vai entrar o verão, né? Você vai observar que ela praticamente não faz nem esses grumos aqui, ó, tá? Ela é líquida, tá? Então, você vai observar isso. Então, no inverno, como tem uma alimentação mais pesada, à base de gordura, a clara fica mais grossa, né? Mais consistente. E no verão, como a alimentação é mais leve, mais suave, a clara, ela fica mais líquida. Aí, nesse caso, no verão, é interessante você usar mesmo aí um pouco de suco de limão, pode usar aquele 100% da garrafinha, não precisa comprar o limão natural, ou creme de tártaro, né, ou uma pitada de sal, que vai te ajudar. Atrapalhar não vai, né? Pode te ajudar aí a dar uma estabilidade melhor e você conseguir montar, porque tem horas que é difícil você bater uma clara em neve com a clara de galinha aqui no verão, né? Né? Então, pode te ajudar. E aí, no inverno, não. Então, o que eu faço, gente? Eu aproveito o inverno para estocar clara, sabia? Eu uso muita clara aí para os macarrons, né? Para suspiros e tudo. Eu estoco clara no inverno. Então, eu congelo bastante clara no inverno, que essa clara do inverno eu vou usar no verão, e as claras do verão, de ovo que eu compro no verão, eu não uso para bater em neve, né? Então, eu uso para outras coisas, o ovo e tudo, mas quando eu preciso para macarrão, para suspiro, para fazer um merengue e tudo, aí eu uso a clara congelada do inverno, que ela é mais consistente. Então, eu estoco, tá? Clara no inverno. Então, fica a dica aí pra vocês. Sabe outra coisa que eu descobri na granja? É que
Eu normalmente eu compro o ovo tamanho L, porque é o que eu uso mais aqui, né? Então, eu compro L, que as minhas receitas, normalmente elas são padronizadas com ovo L. São poucas as receitas que eu padronizo com ovo M, por exemplo, mas algumas sim. E aí, o que acontece? Na caixa, né, você tem a caixa de ovo tamanho L, e aí eles vão colocando aqui, eles fazem por peso da caixa, não é por peso do ovo, né? Então, por exemplo, um ovo tamanho L aqui no Japão, se ele, com a casca, ele vai variar aí de uns 66, 67 gramas, né? Mais ou menos são 10 gramas de casca que você tem, tá? Então, um ovo L sem a casca, ele vai pesar de 56 a 60 gramas, é considerado o ovo L aqui do Japão. Tem essa variação aí, de 56 a 60. O ovo M, normalmente, ele é 50 gramas. Então, o ovo L, em média, aqui no Japão, ele pesa 57 gramas, tá? Em média, um ovo L. Mas aí o que acontece? Às vezes, como a caixa ela é montada, o peso da caixa inteira, então eles têm lá, o peso total da caixa L é tantos gramas, o peso total da caixa M é tantos gramas. Então eles vão colocando os ovos, eles separam lá, ovo M, tudo, e eles vão colocando na caixa para dar aquele peso. Claro que eles têm um peso mais ou menos do ovo L, do ovo M, e eles vão colocando na caixa. Só que eles fecham a caixa pelo peso da caixa. Então, às vezes, aqui no Japão, por exemplo, a caixa vem 10 ovos, tá certo? Eles vão colocando os ovos tamanho L aqui na caixa. E chega no final, se eles colocarem mais um ovo tamanho L, ele vai extrapolar o peso da caixa, que é o que eles trabalham, eles padronizam. Aí o que eles fazem? Ele bota um ovo M, por exemplo, um ovo menor para compensar o peso. Então, por isso que normalmente na caixa L, né, que é o que eu tô acostumada, você tem um ovo menor. Então, aqui no caso, por exemplo, se você pesar cada ovo desse, ele vai dar mais ou menos 66, 67 gramas, tá? Então, olha só, vamos pegar um aqui. Ó, esse aqui, por exemplo, ele tem 67 gramas, tá certo? Deixa eu virar pra vocês. Tá? Então, ele tem 67 gramas. Acho que tá dando pra ver, né? Se eu pego, e aí eu pesei todos aqui pra ver, ele dá essa média aí de 66 a 67 gramas. E esse aqui, que eu vi que era o menorzinho, ele vai pesar 63 gramas, entendeu? Então, eles colocam, então, esses 63 gramas aqui, ele vai virar uns 53 gramas depois que tirar a casca, tá? Então, sempre numa caixa, né, vem um ovo aí menor do que o que deveria estar nessa caixa. Por isso, porque eles usam isso, ele tem uma faixazinha de peso padrão para cada caixa. Então, é uma coisa também que as pessoas me perguntam, por que que às vezes vem um ovo pequenininho? E é por isso, tá? É só para fechar o padrão do peso da caixa também aqui no Japão, ok? E acho que é isso, né? Então, fica a dúvida. Deixa eu dar uma dica bacana. Deixa eu ver se eu... Gente, toda vez que cair... Olha só, isso é legal. Eu vou colocar aqui de propósito. Caiu um pedaço de casca aqui, né? Se você for tentar tirar isso com a mão, tem umas que já saem. Essa aqui, às vezes ela fica lá embaixo. Se você for tentar tirar com a mão, principalmente quando ela é menorzinha, você vai pegando e ela não sai de jeito nenhum, né? Agora ela foi lá pra baixo. Então, como é que você vai tirar ela? Olha só, com a própria casca. Em vez de ficar com o dedo lá pra ela tentando tirar e ela escorrega, pega a própria casca e olha,
É incrível, tá vendo? Eu não sei, olha, ele já atrai, é impressionante. Mas aí você vai, escorre aqui o máximo, olha, rapidinho você tira. É impressionante, não me perguntem, isso aqui deve ser algum, algum processo aí, alguma química aí, né? Que atrai, né? Então, a própria casca atrai a casca. Ainda não descobri exatamente o que acontece nessa atração fatal, mas acontece. Então, a melhor forma de você tirar, né? Caiu uma casquinha aqui para você pegar a casca, você pega um pedaço grande da casca e você vem aqui que ela atrai, você tira rapidão, tá bom? Fica a dica aí também para você não sofrer mais e não se irritar, né, ao tirar uma casquinha que caiu lá nos seus ovos, ok? Então é isso, eu espero ter ajudado aí, né, nessa questão, tá, da clara. E observem, tá, a partir de agora, observem a clara aí, né, que você, dos ovos que você compra e depois me fala se vocês não sentiram a diferença, tá? Então amanhã a gente tá de volta, gente. Beijo!